Bom dia, meu amado, minha amada, paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Maximiliano, aqui da Igreja Manancial da cidade de Além Paraíba, Minas Gerais. Queria deixar para os irmãos o texto, de Marcos, no capítulo 6, no versículo 41, nesse devocional diário, esta palavra de fé e de esperança para a tua vida, amém? Marcos 6, 41, que diz: E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Oh, que coisa linda, maravilhosa. Nós precisamos aprender a glorificar e exaltar o nome do Senhor no pouco que nós temos. Muitas das vezes nós somos assim, irmãos. Senhor, eu preciso dessa vitória, eu preciso disso, eu quero isto, Senhor, está faltando isso. Meu Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe com isto, que venha a provisão disto aqui. Não é pecado você pedir ao Senhor. Não é pecado você colocar diante do Senhor as tuas necessidades, as tuas faltas, aquilo que você almeja. Não é pecado. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos urgentemente agradecer ao Senhor pelo pouco que nós temos, porque quando nós somos gratos ao Senhor pelo pouco que temos, o Senhor certamente, através daquele, humanamente falando, pouco, Deus ele começa a fazer coisas extraordinárias, coisas grandiosas, coisas tremendas, e nós conseguimos enxergar isso através desse texto, né? Quando aqui no versículo 36, vou ler o versículo 35 para os irmãos entenderem, diz assim: E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quanto pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Irmãos, os discípulos, quando Jesus falou assim: Por que vocês não alimentam eles? Alimentem eles. E eu vou resumir o que foi falado aqui. Os discípulos disseram, praticamente deram a entender para Jesus, disseram para ele assim: Olha, nós precisamos de uma pequena fortuna para comprar pão para todo esse povo. E o grande problema é que às vezes nós colocamos o empecilho, somos nós que colocamos o empecilho. O Senhor não falou para eles. O Senhor não determinou, o Senhor não ordenou que se fizesse. Irmãos, quando Deus ordena, Ele capacita. Quando Deus dá a ordem, Ele faz o milagre acontecer. Nós precisamos simplesmente obedecer. E muitas das vezes nós queremos questionar. No lugar da obediência, nós queremos trazer o questionamento. Quando o Senhor falou: Vocês mesmos alimentem esse povo, eles começaram a falar: Senhor, nós precisamos de 200, louvado seja Deus, 200 dinheiros de pão para alimentar todo esse povo. A gente precisa de uma fortuna para alimentar todo esse povo. E o Senhor falou: alimentem eles. E muitas das vezes, sabe o que a gente precisa, irmãos? Para poder ver o milagre acontecer, uma atitude de fé, parar de questionar, ouvir e obedecer. E a gente não consegue ouvir e obedecer. A gente prefere questionar. Foi o que eles fizeram. Aí Jesus falou assim: vocês têm o quê? Eles falaram: nós temos 5 pão, temos 2 peixinhos. Tá aqui, ó. Tá aí. Me dá aqui, traz para mim. Porque Jesus viu o questionamento deles
e viu que a fé deles era pequena, era limitada. Aí ele pegou e abençoou. Ele orou e apresentou para o Senhor. Por que você não pega esse pouquinho que você tem, essa situação que você está vivendo, essa dificuldade, e você não apresenta para Deus e não abençoa com a tua própria boca? Foi o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez aqui. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos. Ele olhou para o céu. Sabe o que ele está nos mostrando? Que a gente precisa ser mais dependente e confiar mais no Senhor. Confiar mais em Deus. Ele pegou o que tinha em suas mãos, levantou os olhos aos céus, nos mostrando que o milagre vem do alto, vem do céu, vem da mão do Senhor. E ele abençoou. Ele não murmurou, ele não reclamou. Jesus podia falar: Senhor Deus, meu Pai, eu só tenho isso, olha o que eu tenho. É só isso, olha esse povo. Não, ele olhou para o céu, para a presença do Pai, e abençoou. Irmãos, que essa seja a nossa atitude. Nós possamos olhar para o alto, olhar para o Senhor, olhar para o céu, para a presença do Senhor, abençoar e ser fiel no pouco. Porque sobre o muito, com certeza Deus vai nos abençoar. Um excelente dia para todos. Sou o pastor Maximiliano, da Igreja Manancial, de Além Paraíba, Minas Gerais.